Olá pessoal, olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos a este canal. É com muito carinho que eu venho te convidar para a receita de hoje. Gratidão por você estar aqui me assistindo. E a receita de hoje será um bolo de laranjas com decoração com rodelas de laranjas glaceadas. Gente, é um bolo incrível, onde eu vou estar te ensinando uma massa bem bacana para não ficar uma massa muito doce, para ficar um bolo bem equilibrado. A calda também, vou dar todo o passo a passo completo do bolo, da calda, da decoração, que serão rodelas de laranjas glaceadas, e eu vou te mostrar todo o passo a passo, você não perder nada. Então já peço, fique até o final desse vídeo, porque tem muitas dicas, tem bastante coisa, são 3 receitas numa só. Muito importante você estar me acompanhando e ficar ligadinho em cada detalhe. Vamos ao passo a passo? Gente, para a elaboração desse bolo, eu vou estar usando as laranjas Bahia. Por quê? Por ela ter um sabor leve, mas ao mesmo tempo marcante. Faz todo um diferencial nessa receita. Mas, se você tiver a outra laranja comum, fica ao seu critério. Laranja pera, outra laranja que você tiver aí. Essa, eu te garanto que o bolo fica muito mais gostoso. Sem contar que também não fica aquele bolo muito cítrico, sabe? Aqui, 230 gramas de açúcar refinado. A casca de uma laranja. Somente a casquinha superficial, gente. Não pode pegar aquela parte branca. E vou misturar esse açúcar para a gente estar liberando todo o aroma que tem da laranja. A laranja é espetáculo para receitas. É maravilhosa. Só o fato dela não ser aquela laranja muito cítrica, né? Já é algo que faz toda a diferença. Não que não tenha outras que não sejam muito cítricas, porém essa em especial, eu acho ela com sabor bem diferente das demais. Você já vai vendo que a cor do açúcar vai ficando diferente, ela vai ficando mais amarelado, né? Olha, gente, que cor linda que fica. Olha isso. É justamente os aromas e o óleo que solta da casca. Feito isso, vou levar para a batedeira o açúcar. E vou juntar a esse açúcar a manteiga. Mas você pode estar usando aí uma margarina de boa qualidade. Mas a manteiga, ela deixa o bolo muito mais gostoso. E vou bater por alguns minutos até ficar aquele creme esbranquiçado. Gente, que cheiro maravilhoso que tá subindo aqui. Você não tem noção. Pode bater bem. Vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo. Vou desligar um pouquinho para a gente estar tirando das laterais. Sempre fica nos cantos, né? Bato mais um pouquinho. Vou aumentar a batedeira e acrescentando os ovos um a um. Serão 4 ovos. 4 ovos grandes. Bem misturado ao creme e vou pondo aos poucos. Junto também gotinhas de baunilha, umas 5 gotinhas. Somente para dar aquele sabor junto à laranja. Junto também a esse creme, 1 colher de sopa de óleo, para deixar essa massa ainda mais úmida. Vamos deixar só misturar, nada mais que isso. Vou desligar a batedeira. Veja que ficou um creme com um aspecto
de que talhou, mas não tem importância, isso não faz diferença na receita. Vou estar usando também um copo de iogurte natural, vou colocar aqui a metade. E vou usar aqui 360 gramas de farinha de trigo peneirada, vou colocar aqui a metade. E venho misturando aos poucos. De baixo para cima. Para não ativar o glúten da farinha de trigo. Olha que massa linda, gente. O restante do iogurte natural. Não vou estar usando nessa receita leite. Tampouco o suco da laranja. Por que, gente, eu não vou estar usando leite? Porque eu já vou estar usando o iogurte. Em algumas receitas, coloca o leite e coloca o iogurte. O restante da farinha de trigo. Continuo mexendo devagar, de baixo para cima. Uma colher de sopa de fermento. Ou 12 gramas. Eu gosto de colocar ele sempre por último de tudo. Olha, gente, que espetáculo de massa. Vou usar essa forma decorada. Tá untada com desmoldante caseiro. E vou dispor essa massa. Olha que linda. Não é aquela massa líquida. E vou levar para assar por aproximadamente de 25 a 30 minutos, a depender do seu forno. Bolo pronto, gente. Olha que maravilha. Ó. Fofinho. Agora eu vou retirar. Pra tá preparando a calda. Lembrando, gente, que nunca coloquem o bolo ainda quente sobre uma superfície fria, para não correr risco dele murchar. Na hora de colocar a calda, gente, o bolo tem que estar solto. E agora eu vou estar preparando a calda para esse bolo maravilhoso. Tenho aqui o suco de 2 laranjas Bahia coado, puro. Meia xícara de açúcar, não pode ser muito, gente, para não ficar um bolo muito enjoativo. 200 ml de água. Vou deixar dar uma concentrada nessa calda. Uma pitadinha bem leve de sal. Ressaltar ainda mais o sabor. Por enquanto, pode deixar no fogo alto. Depois a gente reduz a temperatura. Como já está fervendo. E começa a ver essa parte amarelada. Vocês vão ver que ela vai se misturando, vai secando aos poucos. E tornando assim uma calda. Experimentei, gente, o doce está bem equilibrado. Não é para secar essa calda e ela ficar tipo grossa não, gente. Tem que ficar assim, espessa. Ó, porque quando eu jogá-la por cima do bolo, o que vai acontecer? Vou jogar com ele ainda dentro da forma. Então, se eu engrossar muito essa calda, não vai ficar legal. Então ela vai ficar assim, um pouco mais fluida. Olha que linda. Ela tá aqui cozinhando há uns 10 minutinhos. Já é o suficiente. E com o bolo ainda quente, eu venho com a calda também quente e vou jogando essa calda por cima. Ele vai absorver essa calda e deixando o bolo úmido
e bem saboroso. Vou deixar ele agora reservado, que é para ele puxar mais ainda essa calda. Daí depois eu decoro junto com vocês. Vou cortar essa laranja em rodelas, gente, rodelas finas. Tirar essa pontinha. Fininha. E para glacear, para a gente estar decorando o bolo. Vejam a espessura, gente. Às vezes não ficam tão perfeitos, né? Mas é normal. E vou estar levando todas essas rodelas de laranja para dar uma aferventada. Coloquei aqui um pouco de água na panela. Já está quase no ponto do início de ferver. E vou juntar meia colherinha de café de bicarbonato de sódio. E vou juntar as rodelas da laranja. Você pode fazer a quantidade que quiser, gente. Eu vou fazer só essa quantidade aqui, que eu vou usar uma parte para decoração do bolo. E vou deixar em casa para ter. Quando eu quiser fazer alguma coisa, ela já está prontinha. Agora eu vou deixar por uns 5 minutos aqui na água fervendo. Depois de 5 minutos, vou desligar o fogo e vou retirar. Vejam como fica esbranquiçada. Ó, diferente da cor de quando eu cortei. Eu vou colocar aqui, vou colocando aqui no prato para ela escorrer toda a água. Para levar para glacear. E olha que linda que elas ficam. Agora eu vou para o próximo processo. Nesse ponto, se você quiser acelerar para que quebre a temperatura, é só você colocar um refratário com água e gelo para quebrar essa temperatura. Mas eu vou, como eu não tenho pressa, eu vou deixar ela escorrendo um pouquinho aqui e já vou preparar o próximo passo. Para glacear, eu tenho aqui 1 xícara d'água e 1 xícara de açúcar, não muito cheia. Dá uma dissolvida nesse açúcar. Açúcar cristal, tá, gente? E o açúcar já dissolveu. Eu vou acrescentando as rodelas. Depois a gente vai virando. No fogo baixo, tá, gente? Deixa ela de pouquinho aí, deixa ela cozinhando de pouquinho, de vez em quando vem dar uma viradinha. Até quando você vê que ela já tá como se já tivessem caramelizadas. Eu vou mostrando para vocês. Veja como é que elas ficam, um brilho incrível. Olha isso, que perfeição. Vejam que vai secando, vai deixando ela secar. Por isso que é importante você estar fazendo
esse processo numa panela mais grossinha e antiaderente, para não agarrar nada no fundo, porque ela fica como se fosse caramelizada. Não deixa de ser um caramelo, né, gente? Deixar secar um pouquinho mais para poder estar retirando. Forrei um prato com papel manteiga e vou retirá-las para estar deixando ela secar esse caramelo. E aqui está o resultado, gente. Olha que lindas. Essas aqui mais escurinhas eu fiz de propósito. Certifiquem-se de que o bolo realmente está solto, gente. Não na hora de virar, ele agarra. Ele está bem úmido. Com todo cuidado. Está solto. E vamos virar. E vamos ver a mágica acontecer. Ele fica muito úmido, gente. Tá vendo aqui? Estão vendo essa parte que tá mais clara? É onde fica o desenho da forma. Por mais que você tenha o cuidado na hora de untar, ainda assim, por ter sido regado, fica sempre uma casquinha no fundo, né? Vou mostrar para vocês. Veja como fica. Aonde tinha o baixo relevo, que são os coraçõezinhos do desenho da forma, fica agarradinho por ser um bolo molhado, né? E vamos decorar o nosso bolo com as rodelas de laranjas glaceadas. Glaceadas, elas podem estar sendo consumidas, pode usar nas decorações de bolos, tortas, drinks, podem ser também consumidas. Lembrando também que você pode estar mesclando, né? Põe a metade num chocolate e deixa a metade sem para dar uma decorada nas suas tortas aí. Ou pode passar um açúcar nela, um açúcar cristal, para dar tipo assim aquele tom de uma fruta cristalizada, né? Eu quero deixar assim, que eu quero manter esse brilho. Um verdinho que super combina, né, gente? Deixa o bolo com aquela cara de carinho e aconchego. Olha que mimo, gente. Vou guardar o que ficou num pote bem fechado, para que eu possa estar usando em outras coisas. Vou partir para estar mostrando para vocês. Olha, gente, a fofura desse bolo. Olha, a faca desliza. Vou usar a espátula para estar retirando a fatia. Olha isso, gente. Você tem noção? Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem a fofura desse bolo. Ó. Você tem noção da beleza que tá essa fatia? Gente, é de encher a boca d'água. Esse foi o vídeo de hoje. Gratidão por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e não deixa de ativar o sino de notificação para que todas as receitas cheguem até você. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.